Você sabia que o endividamento de uma empresa pode determinar os resultados que ela vai ter lá no futuro e possivelmente o crescimento dela no longo prazo? Se você ainda não sabe disso e quer aprender como analisar o endividamento de uma empresa para escolher ações cada vez mais seguras e rentáveis, cola comigo nesse vídeo que eu vou te explicar passo a passo a como escolher as empresas com endividamento mais saudável a fim de conseguir os melhores resultados possíveis. Você vai sair daqui sabendo tudo e vai conseguir escolher ações com muito mais assertividade. Fechou? Cola comigo aqui então. E aí, meu povo, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao meu canal novamente. No vídeo de hoje eu vou explicar para vocês como analisar os índices de endividamento das empresas na bolsa, a fim de saber se elas estão saudáveis ou não. E aí com isso, vocês vão evitar de investir em empresa ruim e ficar perdendo dinheiro à toa. Primeiramente, né, antes de eu falar com vocês sobre endividamento, eu queria explicar para vocês o que é o endividamento e qual que é a diferença que ele faz no resultado das empresas. Afinal, você sabe o que é endividamento? O endividamento de uma empresa ou de uma ação, né, tanto faz empresa ou ação, viu, gente? É a mesma coisa. Uma ação é uma empresa. E aí ele nada mais é que a quantidade de dinheiro que uma empresa ela deve para outras empresas, né? Sejam essas empresas fornecedoras de produtos para ela, bancos que emprestam dinheiro, qualquer coisa assim. É basicamente quanto de dinheiro que essa empresa deve mesmo, quanto que ela tem que pagar para os outros. É igual o endividamento nosso, sabe? Do ser humano mesmo, da pessoa que fica devendo um cartão de crédito para outras pessoas, enfim, que tem dívidas. Então, a empresa, assim como nós, também tem dívidas. E analogamente ao ser humano, né? Analisar os índices de dívidas das empresas vai servir para a gente identificar quem é caloteira, quem não é e quem está saudável ali financeiramente para trazer os melhores resultados para a gente. E uma coisa que eu queria conversar com vocês e que é muito importante é a visão que a gente tem sobre dívidas quando a gente fala de empresas, porque quando a gente fala de dívidas de pessoas mesmo, né, a gente sempre vê dívida como um ponto negativo, porque quando eu falo, por exemplo, tal pessoa ali está endividada ou fulano ciclano está endividado, a gente já vê tal pessoa como um coitadinho que não tem planejamento financeiro, a gente tem meio que uma visão ruim da pessoa que é muito endividada. A gente não tem geralmente uma visão muito boa. Quando se trata de pessoas mesmo, né? O ideal muitas vezes é que a gente não tenha muitas dívidas e que a gente pague tudo à vista, deixando tudo sob controle, sabe? Só que quando a gente fala de empresas, é um pouquinho diferente. Essa visão que a gente tem com a dívida das pessoas, ela deve ser esquecida e a gente tem que começar a levar em conta agora que é normal para as empresas terem dívidas, porque ao contrário de nós que trabalhamos e ganhamos o nosso dinheiro para comprar as coisas que a gente quer, a empresa ela não tem um trabalho para ela tirar dinheiro e investir nas coisas que ela quer, sabe? Ela é o trabalho. Então, inicialmente, ela precisa de pegar um dinheiro emprestado com alguém, contrair alguma dívida, né? Para poder investir nas atividades dela e aí sim conseguir gerar dinheiro com esse dinheiro que ela pegou emprestado. Então, é normal as empresas terem dívidas porque elas pegam dinheiro emprestado para investir nas atividades delas, sejam comprando equipamentos, produtos, enfim, qualquer coisa, a fim de gerar mais dinheiro. Então, elas conseguem ali rentabilizar com o dinheiro que elas pegam emprestado, sabe? Elas ganham em cima daquilo. Então, para empresas, é normal ter dívidas. Ao contrário de muita gente aí que está fazendo dívida para comprar celular, computador, roupa, a empresa não, ela só compra o que gera dinheiro para ela. Na maioria das vezes, né? Vai que o administrador é ruim, aí eu já não garanto. Mas então é isso, tenham em mente que no mundo das empresas, ter dívidas não é ruim. É uma condição normal aí que muitas utilizam para ganhar mais dinheiro. O que a gente vai procurar identificar na nossa análise de dívidas é a situação de dívidas que aquela empresa se encontra no momento. Porque assim como algumas pessoas se endividam excessivamente, algumas empresas também fazem isso. E aí quando elas se endividam excessivamente, pode acontecer de elas não conseguirem rentabilizar o tanto que elas precisavam para ter que pagar aquele dinheiro para o banco, né? E aí todo o dinheiro que a empresa ganha tem que ser investido para o pagamento de dívidas e acertar com o banco, e acaba que quando ela faz isso e tem as dívidas muito apertadas, ela não distribui nada para você que é acionista dela, que acaba que tudo que ela ganha é para pagar o endividamento que ela fez. E às vezes ela até precisa pegar mais dinheiro emprestado com o banco para pagar o endividamento que ela já tem. E aí esse endividamento vai só aumentando, até que vira uma bola de neve e ela não consegue pagar mais nada e aí a empresa fecha. Então, nosso objetivo é esse: identificar empresas que têm dívidas saudáveis, que não estão extremamente endividadas a ponto de não conseguir fazer mais nada por conta da dívida que atrapalha elas em tudo. Fechou? E aí eu vou te contar aqui agora 2 casos para ficar na sua mente, você entender de vez como que funciona essa situação de dívidas, que é o caso da empresa do João e a empresa do Sérgio. Vamos começar pelo João então. O João ele tem uma empresa de brigadeiros, só que no momento atual da empresa de brigadeiros do João, eles estão meio sem dinheiro e eles estão precisando de comprar leite condensado, achocolatado, algumas panelas para mexer os brigadeiros e alguns equipamentos ali para facilitar na hora de fazer os brigadeiros. Equipamento que enrola o brigadeiro sozinho, passa no granulado sozinho, coisas que deixam a produção mais rápida. E aí pro João
conseguir crescer a empresa dele e comprar todos os equipamentos para melhorar a produção, ele verificou o mercado dele e viu que ele precisava de produzir 1.000 brigadeiros por dia. O que o João fez? Ele foi lá no banco, pegou 10.000 emprestado com o banco e com esses 10.000 ele aplicou em todas as máquinas que ele precisava e comprou todos os ingredientes que ele precisava para produzir 1.000 brigadeiros por dia. O João combinou com o banco que esse pagamento dos 10.000 que ele pegou emprestado seria em 12 parcelas de R$ 1.000, considerando juros e tudo mais. E aí o João tinha que pagar o banco impreterivelmente todo mês, não poderia atrasar o pagamento. O João concordou, viu que esses R$ 1.000 eram totalmente possíveis dele pagar mensalmente, pegou o dinheiro e investiu na empresa dele. O investimento foi um sucesso, o João conseguiu comprar tudo, comprou os ingredientes, começou a produzir os 1.000 brigadeiros por dia e conseguia vender todos os 1.000 brigadeiros por dia porque o mercado dele tinha essa demanda. Ele conhecia o mercado e já sabia que conseguiria vender tudo certinho. No final do mês o sucesso continuou e o João teve o lucro que ele esperava, né? Ele teve 5.000 de lucro no mês e esses 5.000 já conseguia pagar ali uma parcela que ele estava vendendo no banco e o dinheiro que sobrava ele conseguia investir mais na empresa sem precisar de pegar mais dinheiro com o banco e ter que pagar juros em cima disso. E aí o João foi levando todo mês, tendo ali os lucros constantes, igual ele estimava, e deu tudo certo. No final do ano ele conseguiu pagar todas as dívidas dele, sempre sobrava um dinheirinho para ele poder reinvestir na empresa e ele também sempre tinha uma reserva de emergência para caso desse alguma coisa errada, ele conseguisse pagar aquele dinheiro mesmo a empresa não tendo ali o resultado ideal no mês. Então o João estava tranquilo em relação a isso. Só sucesso. Já o Sérgio, ele não é um produtor de brigadeiro, ele é um produtor de beijinho. Ele atua ali num mercado muito parecido com o do João e ele também estava precisando de dinheiro para financiar as atividades da empresa de beijinhos dele. Só que acontece, o Sérgio ele não tinha todo esse conhecimento do João de mercado, então ele não sabia muito quanto ele poderia vender no mês, o quanto que o mercado dele aceitaria comprar de brigadeiro no mês. E aí ele falou assim, vou ser meio ousado aqui, não vou produzir 1.000 brigadeiros por dia não, vou produzir 5.000 brigadeiros por dia e vou pegar bastante dinheiro emprestado com o banco para eu poder financiar os 5.000 beijinhos por dia. E aí o Sérgio foi lá no banco, pegou 50.000 emprestado com o banco e combinou com o banco que ia pagar por um ano 12 parcelas de R$ 5.000. Quando chegou na empresa, o Sérgio investiu nos equipamentos que ele precisava, comprou alguns ingredientes que ele precisava e começou a produzir aqueles beijinhos que ele julgava conseguir vender no mercado. Só que aí quando ele produziu tudo e chegou no final do mês, ele teve uma surpresa muito grande. Não tinha essa demanda de 5.000 beijinhos por dia na empresa que ele tinha. E aí dos 5.000 beijinhos que ele começou a produzir ali, ele conseguiu vender só 3.000 e ficaram 2.000 ali no estoque dele parados até ele conseguir vender. Ou seja, ele não conseguiu rentabilizar tudo que ele fez. E aí com isso, né, no final do mês da empresa do Sérgio, ele viu que os lucros dele não foram tão altos quanto ele esperava, né? Ele conseguiu lucrar muito menos ali do que ele planejava lucrar. Ele acabou ali lucrando 4.500 no mês. E aí, quando o Sérgio lucrou esses 4.500 no mês, ele já ficou preocupado, né? Porque, poxa, ele tinha que pagar ali 5.000 pro banco, só que ele só lucrou 4.500 por mês. Então, como que ele ia fazer? Dever o banco não pode, porque senão os juros fica cada vez maior. O que o Sérgio fez? Pagou aqueles 4.500 pro banco e ainda teve que pegar mais R$ 500 emprestado em outro banco para pagar essa dívida dele que ficou faltando de R$ 500. Ou seja, além dessa primeira dívida que ele fez, ele teve que fazer mais uma para pagar a primeira que ele não deu conta de pagar. E aí o resto dos meses foram passando, o Sérgio não tinha reserva de emergência, estava zerado na empresa dele, então essa foi a solução, não teve muito que ele pôde fazer. E aí acabou que virou um mês e ele ficou com 2 empréstimos. E aí os meses do Sérgio foram passando, ele até às vezes conseguia pagar todas as dívidas no mês, só que tinha mês que ele não conseguia pagar, então ele tinha que pegar mais empréstimos para pagar as dívidas que ele já tinha. E aí aquelas dívidas foram virando uma bola de neve, ele não conseguia fazer dinheiro sobrar para investir mais na empresa dele, até que chegou um momento que Sérgio só trabalhava para pagar dívidas, sabe? Era insustentável tudo que ele tinha porque ele estava muito endividado. E aí com esses dois casos eu te pergunto, em qual dessas duas empresas você investiria? Na empresa do João ou na empresa do Sérgio? Se você respondeu a empresa do João, você tá certo, é ele mesmo. E a gente tem que buscar empresas como a empresa do João, que pegam dinheiro emprestado, tem uma reserva de emergência ali para caso aconteça alguma coisa, investem esse dinheiro e conseguem pagar o banco ou quem elas tiverem pegado dinheiro emprestado tranquilamente. Não precisam ficar se afundando em dívida para ficar mantendo o pagamento em dia. Existem muitas empresas na bolsa, como essa empresa do Sérgio, que estão muito endividadas e não tem muito dinheiro para pagar as dívidas, então a gente tem que começar a fugir delas. E aí agora eu vou te explicar na prática como fazer isso na bolsa de valores, porque se eu ficar só nessa teoria, vocês nunca vão conseguir analisar as ações, né? Então vamos começar a levar isso para a bolsa de valores. E aí quando a gente começar a analisar aqui na bolsa agora, a gente vai ter dois objetivos. Primeiro, escolher empresas que tenham uma reserva de emergência para caso aconteça alguma coisa, elas consigam pagar aquele dinheiro. E empresas que tenham o valor da dívida a ser paga coerente com o valor de dinheiro que elas ganham, porque aí elas vão ganhar dinheiro e ainda assim pagar essas dívidas. Então a gente tem que entender a capacidade que a empresa tem de pagar essas dívidas que ela tem. Pô, será que ela dá conta? Se ela der conta, tranquilo.
Vamos começar pela reserva de emergência, então, para identificar quais empresas têm uma reserva para pagar as dívidas de curto prazo, caso aconteça alguma coisa. Para a gente poder analisar a reserva de emergência das empresas, a gente vai olhar uma classe de indicadores que se chamam os indicadores de liquidez, que são basicamente os indicadores que mostram a quantidade de dinheiro que a empresa tem disponível, o líquido ali para tirar fácil, sabe? E aí existem vários indicadores de liquidez, mas nesse vídeo eu vou falar especificamente do indicador de liquidez corrente, que é o que eu mais uso, mas com certeza te recomendo estudar os outros também, porque eles te ajudam a identificar cada vez mais a fundo a dívida das empresas. O índice de liquidez, ele é basicamente calculado pelo valor de dinheiro que a empresa tem disponível, dividido pela quantidade de dívidas que a empresa tem para pagar no longo prazo. Ou seja, se a empresa tem R$2 de dinheiro e R$1 de dívida, a gente vai dividir 2 por 1, que vai dar basicamente 2. E aí, a gente vai sempre olhar o número desse indicador. Se o número for maior que 1, significa que a empresa ela tem mais dinheiro disponível do que dívidas. E se o cálculo for menor que 1, significa que a empresa tem mais dívidas do que dinheiro disponível. E aí, para a gente olhar na prática, eu estou aqui com o Engie aberto no meu computador para a gente olhar esse índice de liquidez dela. Ó. O índice de liquidez corrente da Engie é de 1,79, ou seja, de R$1 de dívida que a Engie tem para pagar, ela tem 1,79 de dinheiro disponível. O que nos mostra basicamente que se acontecer alguma coisa com a Engie, com o dinheiro disponível que ela tem agora, ela consegue pagar as dívidas dela e ainda sobra aí de 79% de dinheiro disponível, o que é muito bom. É uma reserva de emergência aí que cobre totalmente a dívida dela de curto prazo, proporcionando aí mais segurança para a empresa. Já em Paranapanema, por exemplo, que é o exemplo totalmente contrário de Engie, a gente tem uma situação diferente, ó. De R$1 de dívida que ela tem somente 38 centavos para pagar essa dívida de curto prazo. Ou seja, está totalmente ferrada. Ela vai precisar de tirar dinheiro de algum lugar e se ela não conseguir tirar esse dinheiro da produção, ela com certeza vai ter que pegar mais empréstimo com o banco para pagar essa dívida de curto prazo, tornando a empresa ainda mais endividada. Então, esse caso de Paranapanema aqui é um caso de dívida que a gente tem que evitar porque ela realmente não tem dinheiro para pagar a dívida dela de curto prazo, o que é muito prejudicial para ela. E aí, um ponto interessante também para a gente olhar é sempre olhar aqui o histórico, ó. Eu não olhei da Engie, mas vou olhar o de Paranapanema para vocês. Como vocês podem ver no histórico de Paranapanema aqui, por exemplo, ó, a gente teve vários meses ao longo dos últimos anos que ela ficou muito abaixo de R$1. Ela tinha 1,10, 1,15, 1,04 centavos, 91 centavos, 63 centavos para pagar a dívida de R$1. Então, ela tem um histórico já de ter pouco dinheiro em caixa para pagar a dívida dela, nos mostrando aí que não é uma empresa muito bem gerida em termos de dívidas, né? E que a gente deve começar a evitar. Então, sempre fiquem espertos nesse índice de liquidez corrente, que é ele que vai mostrar ali para você basicamente se a empresa tem condições de pagar a dívida dela de curto prazo com o dinheiro que ela já tem, considerando ali o dinheiro que é fácil dela tirar para pagar as coisas, sabe? Então, se atentem a esse índice. Fechou? Depois que vocês viram sobre a reserva de emergência da empresa, vamos olhar agora sobre o tamanho da dívida dela. E para fazer isso, a gente vai identificar qual que é o tamanho da dívida da empresa em relação ao tamanho do dinheiro que a empresa tem, de todo o patrimônio da empresa, sabe? A gente vai relacionar o tamanho da dívida com o tamanho da empresa, com o tamanho do patrimônio dela. Para isso, existe uma fórmula que é bem simples e que a gente faz basicamente dividindo o passivo, que são todas as dívidas da empresa, pelo ativo, que são todos os bens da empresa. Ou seja, dívida dividida por bens, que é igual a tamanho da dívida. É isso. Se essa taxa for maior que 1, significa que a dívida da empresa é maior que os próprios bens da empresa. Agora, se a dívida for menor que 1, significa que a empresa tem mais bens do que dívida. Mostrando aqui no caso de Paranapanema, por exemplo, a gente vê que esse indicador dela é de 1,16, ou seja, de R$1 de patrimônio que ela tem 1,16 de dívida, o que representa aí que ela tem muito mais dívidas do que bens dentro dela. De R$1 que ela tem de dinheiro, ela tem 1,16 de dívida, o que mais uma vez não é uma situação boa, porque a gente vê que ela tá totalmente amarrada à dívida, sabe? Nem se ela quisesse vender tudo dela hoje para pagar as dívidas, ela não conseguiria. Já no caso da Engie, por exemplo, vamos comparar ela mais uma vez, esse indicador aqui, ó, já é diferente, ó. A gente tem aqui 0,77, ou seja, de R$1 de dinheiro que a Engie tem, ela tem 0,77% de dívidas a pagar, o que significa que a Engie tem mais recursos, mais patrimônio do que dívidas, o que já é um ponto positivo, já que ela não é tão dependente assim das dívidas dela, sabe? Se quisesse vender tudo hoje, conseguia pagar, ainda sobrava uma graninha. Lógico que isso não vai acontecer, né, de vender tudo para pagar a dívida, mas isso é só pra gente entender o tamanho mesmo da dívida da empresa, que no caso da Engie é menor que o patrimônio dela, e isso é sempre um ponto positivo. Quanto menor a dívida for em relação ao patrimônio, melhor vai ser para a empresa, porque aí é menos dependência com o banco e com coisas a pagar, sabe? É isso que a gente está querendo identificar. Quanto essa empresa é dependente com o banco, quanto o dinheiro dela tem que ir para o banco. Então, quanto menor esse indicador, melhor. Fechou? Então, agora que vocês já pegaram uma boa base sobre essas dívidas, eu queria só mostrar mais um dado para vocês que é muito importante para a gente poder identificar a dívida das empresas, porque pode acontecer
acontecer também de uma empresa ter uma dívida muito grande, mas essa dívida muito grande ser para ser paga daqui de 10, 20 anos. Então é mais tranquilo, porque a empresa vai ter tempo para ir gerando resultados até esses 10, 20 anos. Agora, tem empresa também que está com uma dívida relativamente grande, mas que tem que pagar essa dívida nos próximos 1 ou 2 anos. Então pode acontecer dessa empresa ficar mais apertada para pagar essa dívida, porque o prazo de pagamento é muito pequeno. Então, por último, agora a gente vai olhar o prazo de pagamento dessa dívida. É para o longo prazo ou é para o curto prazo? Porque se for para o curto prazo, fica mais apertado. Agora, se for para o longo prazo, a empresa tem mais tempo para ir gerando mais dinheiro e poder ir pagando essa dívida aos poucos. Fechou, pessoal? Só para a gente dar uma resumida aqui em tudo que a gente vai olhar, então, primeira coisa vai ser a reserva de emergência por meio dos índices de liquidez, para ver se a empresa tem dinheiro disponível em caixa para pagar as dívidas de curto prazo. Segunda coisa vai ser o tamanho da dívida, para ver o quanto a dívida daquela empresa representa no patrimônio dela, né, nos bens dela. E no terceiro vai ser o prazo de pagamento dessa dívida. É para o curto prazo? Então vai ficar mais apertado para a empresa, mas se for para o longo prazo, vai ficar menos apertado, porque a empresa vai ter muito mais tempo para pagar essa dívida, e aí as parcelas consequentemente vão ser menores, vai ser mais tranquilo dela ir levando ao longo do tempo. Fechou? Quanto maior o prazo de pagamento, melhor. E lembrando que na hora de comprar a sua ação, você deve fazer sua análise também, levando em conta se o produto daquela empresa é bom, né? Porque não adianta nada a empresa não ter dívida nenhuma, mas prestar um serviço péssimo, vender um produto ruim, que aí mesmo que ela não tenha dívida, ninguém vai querer comprar o produto dela, e aí ela não vai ganhar dinheiro de qualquer forma. Fechou? E lembre-se sempre de olhar os resultados no histórico dela para ver se eles são consistentes ou se aquele indicador é muito fora da curva, sabe? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixa um like aqui, comenta, enfim, me ajuda aqui se inscrevendo no canal. Eu vejo vocês na próxima semana. Um grande abraço e até mais. Tchau, tchau.